Oi, meu nome é Eliana Rita Arruda. Eu, minha família, nós fomos assistida pela ONG Refazer. Meu nome é Elisa Arruda de Azevedo, eu tenho 27 anos, sou formada em formação de professores e atualmente eu trabalho na área da educação aqui no município de Itaboraí, na escola Pedro Antônio de Novaes, localizada na comunidade Reta Velha. Eu faço faculdade de pedagogia na Unirio e também sou passista da Porto da Pedra. Eu me chamo Elizabeth Arruda, eu tenho 22 anos, eu faço Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, eu também faço parte do Fórum de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, que é um fórum que existe em diversos estados do Brasil e também em diversos municípios, mas ele, na verdade, ele é uma coisa só, é uma liderança colegiada e liderada por mulheres negras, e também sou cofundadora do Diretório de Estudantes Negros e Negras de Ciências Sociais da UF. Minha filha, ela hoje com 27 anos, ela nasceu com enfisema pulmonar. Quando eu nasci, eu tive alguns problemas de saúde e eu ficava uma semana no hospital, uma semana em casa, 2 semanas no hospital, uma semana em casa e ninguém descobria qual era a minha real doença. Quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe e meu pai teve outra filha, a Elizabeth Arruda. E mesmo assim, com um recém-nascido, meus pais me levavam para o hospital. Até que o médico no Hospital da Vargas, em Rio Bonito, me encaminhou para o Instituto Fernandes Figueira. E aí demorou um tempinho, porque é um hospital que não tem muitas vagas. E logo assim que eu fui atendida lá no Fernandes Figueira, aos 10 anos, eles começaram a fazer uma bateria de exames em mim, para saber realmente descobrir o que eu tinha. E aos 13 anos, 13, 14 anos, eu fiz uma biópsia e finalmente eu descobri que eu tinha enfisema pulmonar. O remédio era caro, né? A alimentação também eu não trabalhava, então a assistente social do Fernandes Figueira me encaminhou para a ONG, aonde lá nós fomos assistida por muitos anos. Ela ganhava a medicação, ganhávamos uma cesta básica e eu participei de um projeto, eu fui incluída num projeto de bordado, onde eu aprendi a bordar, bordava e ganhava pelos bordados que eu fazia. Eu comecei a me tratar lá no Instituto Fernandes Figueira e numa consulta, a psicóloga conversando com minha mãe, encaminhou minha mãe pro Refazer, que era uma rede de apoio que ajudava as mães com crianças que tinham alguma debilidade de saúde. Dentre outros projetos, tinha também o projeto de reformar a casa. Como minha filha tem enfisema pulmonar, minha casa não dava uma condições boas para ela. Então, a engenheira veio aqui em casa e foi nesse momento em que ela me fizeram um empréstimo e me deram material e eu consegui, né, fazer melhorias na minha casa. Minha casa não tinha escada, como aqui né, tem a foto, né, da escada pronta. Eu acho que por ser a filha mais nova, eu já nasci em um contexto em que a história já estava andando, né? Então eu tive que um pouco ali entrar naquele barco e ir junto. Então esse momento de pegar o ônibus, de ir só eu e minha mãe, porque enfim, a gente estava passando ali por processos em que posteriormente meu pai e minha mãe vieram se separar, então tinha ausência, ele foi muito ausente, então era eu e ela indo, porque enfim, a minha irmã tinha esse problema de saúde, né? E aí eu acho que ter embarcado no meio dessa história que já estava acontecendo por causa da saúde da minha irmã e ela precisava de toda a atenção, tendo Refazer como um apoio foi muito importante. Minha filha que era assistida, a que precisava, minha filha mais nova também, ela era assistida, ela ia, né, nas festinhas, ela também ganhava presente, ela de uma certa forma, ela também era assistida, como toda a nossa família era assistida. Uma coisa que me marca muito é o fato de ter sempre uma relação bem afetiva, assim.
sempre tinha tudo lá, sempre tinha festa e sempre tinha coisas para dar, e além disso tinha computador e eles sempre estimulavam que a gente mexesse nos computadores, aproveitassem as festas, participassem das festas. E isso para mim é muito vivo, né? Sempre essa vontade de querer ajudar a família assistida, e de querer sempre introduzir eles ali, naquele mundo que não era um mundo triste, era um mundo feliz, das festas, das brincadeiras, e até mesmo no dia de entregar a cesta básica, não era só também uma cesta básica, tinha uma confraternização, tinha um momento de afeto, né? Então isso é algo que me marca bastante, do Refazer. As memórias que eu tenho do Refazer são sempre as melhores. Eu lembro que logo assim que a gente foi encaminhado para o Refazer, para ser assistido, nós tivemos vários cursos, entre eles o de bordado que minha mãe fez. E aí ela trazia as peças para casa, bordava e devolvia, né? E uma dessas peças foi até para a novela Malhação. Lá a gente tinha que ir uma vez ao mês, a família, né? Lá nesse dia a gente tinha brincadeira, tinha reforço escolar, tinha informes, a gente conversava com o psicólogo, tinha sempre alguém para atender a gente, para conversar. Eu lembro também que nesse meio tempo a minha mãe e meu pai se separaram. E aí o Refazer deu um apoio psicológico e financeiramente, até minha mãe se reerguer. Pra gente era uma viagem, né? Pra mim e pra minha mãe, que éramos as pessoas que iam, né? Porque, enfim, a gente tem passagem, tem todos os atravessamentos que demandam você atravessar 2 municípios para chegar até o centro do Rio de Janeiro, né? Então, eu me lembro da gente acordar muito cedo, 5 horas da manhã, ainda tá muito escuro, sair de casa com uma mala, pegar ônibus e todos esses processos, que é você pegar ônibus com uma criança, ir com uma mala, ir até o centro do Rio, pegar isso e trazer isso de volta para o município de Itaboraí, atravessando 2 municípios, né? Que era Niterói e São Gonçalo, também é uma memória afetiva que eu sempre lembro e que eu tenho, né? Porque eram esses momentos de ida e volta ao Refazer. Eu tinha um padrinho que sempre me dava uma lembrança, um presente, Natal, Dia das Crianças. Não só eu, minha irmã também ganhava. Eu lembro também uma vez, na primeira festa que a gente participou lá do Refazer, que foi a festa do Dia das Crianças, eu e minha irmã comemos McDonald's, o lanche, tinha palhaço fazendo recreação, e enquanto minha mãe estava assistindo palestra. Acho que ter vivido um pouco do que é uma ONG, né, uma ONG, me fundamentou um pouco em relação a voluntário, trabalho voluntário, né, a você poder fazer a diferença na vida do outro. Porque a gente olha hoje, assim, para nossa vida e a gente vê que o Refazer teve um papel muito importante pra gente, e que se não fosse muitos daqueles voluntários, e se não fosse a própria ONG, talvez a gente teria muito mais dificuldade do que a gente teve, né? Eu acho que isso também me forma enquanto pessoas, porque sempre tinha muitos estrangeiros, sempre tinha vários voluntários, tinha a questão dos padrinhos, que eu achava o máximo, que eles tinham pessoas que realmente apadrinhavam as crianças que eram as principais assistidas. Tinha diversas coisas muito interessantes que eram feitas por carinho, né? Pelo próprio trabalho voluntário. Essa foto aqui é de uma voluntária, chama Emília. Neste dia ela me deu essa bota e esse cachecol, e aí ela tirou essa foto que eu tenho, assim, eu guardo de muito coração, uma lembrança boa, porque se hoje nós estamos assim, é graças ao Refazer, a ONG Refazer. E tenho muito a agradecer a todas as voluntárias que doam seu tempo e correndo atrás de doações. Quando eu tenho que refletir, né, ao falar sobre a minha trajetória, eu sempre penso no Refazer, né, porque ele foi algo
que me formou de fato. Então, a minha vida, né, esse trajeto que eu tenho feito enquanto militante nos movimentos sociais, também tem um impacto consciente e inconsciente de muitas das coisas que eu vivi no refazer, esse trabalho voluntário, de você acreditar em uma causa e ir atrás dela, né? E também até mesmo na minha vida acadêmica, né? Eu pesquiso movimentos sociais, é o meu principal objeto de pesquisa, é isso que eu quero pesquisar durante toda a minha vida e toda a minha carreira. Então eu vejo que o refazer de fato me transformou. Eu acho que eu pude ali acessar diversas informações e aquele trajeto que eu fazia daqui para lá também me ensinou muito inconscientemente e sem saber, né? Então eu também sou muito grata ao refazer.